E eu falei assim, rapaz, eu tenho que dar jeito de fazer 2 inscrições nesse Qualify. Aí me passa. Como assim 2? Não, tem que montar 2 vezes nesse Qualify, de qualquer jeito eu vou ter que montar. Eu sempre tive esse negócio na minha cabeça, eu teve uma oportunidade de montar. Eu fui lá e fiz inscrição e o Qualify antigamente não dava muito peão, sabe? E parecia um cálculo lá, meio querendo tomar uma pinga lá. Eu falei, vamos rejeitar pra você fazer a inscrição. Fabiano Vieira, o cara que é sinônimo do jeitinho brasileiro nas suas malandragens. Claro que ele usou em prol de mostrar o seu trabalho na montaria em touros. Como ele próprio falou, cavalo arriado não passa dobrado. E o Fabiano Vieira, com suas traquinagens, não deixava passar uma oportunidade na sua carreira. Fiquem com a montaria do Fabiano Vieira no Destroyer, um dos touros mais duros que ele já montou. No passado ele quer ganhar mais uma, abriu a Minerva, foi embora lá, vai Fabiano com gosto de gás, é bom na gaveta embaixo da máquina, vai parar no vai, as palmas! Fabiano Vieira! E aí, peãozada, bom? Diego aqui e hoje vamos para a história de uns peões mais duros nas arenas de montarias em touro. E também algum dos seus pulos do gato. Começou a montar porque achou o esporte de montarias em touros algo fascinante e muito divertido mesmo desde a primeira vez que ele montou. Ele começou os treinamentos dele na casa do amigo Marcão, que era um salva-vidas de rodeio, e ele usava emprestado o coturno do Ravi, que era outro amigo dele. Isso já demonstrando como as amizades são importantes na vida desse homem. As amizades foram o que, vamos dizer, puxou o Fabiano Vieira sempre para cima e sempre crescendo na carreira dele com grandes amizades. Vocês vão entender do que eu tô falando mais para frente nesse vídeo. Falando de mais para frente nesse vídeo, esse coleguismo e essas amizades do Fabiano ajudaram ele demais mesmo nos últimos tempos. Vocês vão entender tudo isso que eu tô falando mais pra frente nesse vídeo. O engraçado é que ninguém da família do Fabiano Vieira montava em bois. O pai dele até trabalhava em fazendas, sendo o único da família a participar de alguma forma na cultura sertaneja. Mas posteriormente o pai dele saiu das fazendas e vive na cidade hoje em dia. Se você já está gostando do assunto e do conteúdo, curte o vídeo, ajude esse conteúdo a chegar em mais gente e a disseminar a montaria em touros para o Brasil inteiro. O primeiro rodeio que o Fabiano teve a oportunidade de montar foi em Mato Grosso. Lembrando que ele era do Paraná, então ele teve que ir do Paraná para o Mato Grosso. Chegando lá, ele chegou infelizmente um dia atrasado. Não sei como é que funcionava na época, talvez foi alguma falta de comunicação. E então chegou lá, ele ficou triste que chegou um dia atrasado e não poderia montar, mas disseram para ele: ó, Fabiano, tem um outro rodeio a 600 quilômetros daqui. Então o Fabiano foi lá e foi para esse rodeio. Daí você faz aquela afirmação mental: tá, tudo bem. Ele pegou um carro para fazer esses 600 quilômetros. Negativo. O Fabiano Vieira fez tudo isso andando de carona atrás de caminhões de areia até chegar no seu destino. Ele ficava dias, às vezes semanas, para andar 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. Esse aqui realmente colocou tudo que podia e não podia para fazer o rodeio dar certo. Mas infelizmente no final ele não conseguiu participar desse rodeio e teve que voltar lá para o Paraná vamos dizer, frustrado por não ter conseguido participar. Esse seria o primeiro rodeio que ele participaria e já rendeu essa história aqui. Não teve sucesso. Mas uma coisa que vocês têm que entender no Fabiano, esse cara é a persistência em pessoa. Ele faz até dar certo. Ele precisava de um rodeio e ele deu o jeito dele e conseguiu um rodeio em Ourinhos. Nesse rodeio faltou um peão e ele viu lá na lista: opa, o peão faltou. Então ele fingiu ser esse peão e montou nesse rodeio em Ourinhos. Só que teve um grande problema. Ele foi o campeão nesse rodeio de Ourinhos e no final ele teve que ir lá chegar para os organizadores e avisar: ó, desculpa, eu montei no nome do fulano de tal. Se vocês não quiserem dar o prêmio, tudo bem. Daí eles falaram: não, a gente vai te dar, tranquilo, mas por que tu não pediu um convite? E daí ele falou: só se eu me ajoelhasse e chorasse para vocês me dar um convite, porque vocês não me dariam. Na época o Fabiano ainda não era famoso e com certeza eles não dariam um convite para ele. E ele já sabia disso e só ele não entendeu a afirmação e respondeu um pouco irritado. Mas deu tudo certo, ele foi premiado e ele, querendo ou não, ele fez os primeiros contatos dele para próximos rodeios, já que ele mostrou que ele era um montador de touro
qualificado, um montador de touro profissional. Ele dá um conselho que todos nós temos que levar para nossas vidas. Cavalo arriado não passa dobrado, como eu falei no começo do vídeo. Quando vem uma oportunidade, a gente precisa agarrar com todas as nossas forças. E ele demonstra muito bem isso nesse outro trecho da história de vida dele. Ele conseguiu uma chance de fazer um qualify em um rodeio, que se ele passasse nesse qualify, ele montaria com os montadores profissionais da época. E como cavalo arriado não passa dobrado, ele achou um cara que estava bebendo uma pinga na rua e falou: vamos lá fazer a inscrição tua nesse qualify para te ver o pulo do gato. E ele foi lá, escreveu o cara, escreveu ele mesmo e depois ainda pagou uma pinga pro cara. Infelizmente nesse rodeio os touros não pularam muito bem, o Fabiano até parou nos touros, esses 2 touros que ele pegou não pularam muito bem e ele não conseguiu se qualificar pro profissional. Mas essa história mostra que o Fabiano Vieira, ele, quando vinha uma oportunidade, ele dava tudo de si para aquela oportunidade dar certo. Porque, né, cavalo arriado não passa dobrado. Peãozada, se vocês já estão gostando do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, ajuda a montaria de touros crescer no Brasil e ajuda o canal aqui a crescer. Eu sou muito grato por vocês que curtem o vídeo e se inscrevem aqui no canal. Continuando nessa época de perrengues do Fabiano, antes dele ficar famoso, temos mais uma história. O Fabiano queria ir montar um rodeio na Palestina, que era Palestina, São Paulo, uma cidade no interior. E ele ligava lá toda semana e um amigo dele sempre falando, prometendo: eu vou conseguir esse rodeio pra ti, vou conseguir esse rodeio pra ti. Uma outra pessoa que ouvia essas ligações do cara que recebia, um dia viu o telefone tocando e foi lá e atendeu e falou: ah, tu que liga toda semana, eu vou arrumar o rodeio pra ti. Alguns podem dizer que isso foi sorte, mas o Fabiano tava lá ligando toda semana e indo atrás do seu sonho, que era ser um montador de touro profissional. Então ele foi para esse rodeio na Palestina e lá ele já começou a fazer os primeiros contatos dele, até esse amigo que arrumou esse rodeio, arrumou outros posteriormente, ajudando muito o Fabiano. Nesse rodeio o Fabiano ficou em 4º lugar, mostrando para esse amigo que convidou ele para esse rodeio que ele era um montador de touro qualificado e assim abrindo portas para o Fabiano Vieira. Isso aconteceu em 2004, para vocês entenderem a cronologia. E nessa época o Fabiano Vieira estava trabalhando ainda como peão em fazendas e extremamente frustrado, porque ele queria realizar o sonho dele de viver da montaria em touro. Esse amigo dele arrumou um rodeio em Castelhano, Mato Grosso. Nesse rodeio teria como premiação um carro. O primeiro rodeio que o Fabiano Vieira estaria participando que teria um carro na premiação. Mas o Fabiano Vieira não é um cara normal e sempre tem o pulo do gato. Ele precisava mentir que já tinha ganhado 8 motos em outros rodeios abertos para participar desse rodeio. E o próprio amigo dele falou: ó, Fabiano, eu falei pra eles que tu já tinha ganhado 8 motos e só por isso eles te aceitaram. Então ele foi nesse rodeio de Castelhano, Mato Grosso. Fabiano Vieira foi campeão e ganhou o primeiro carro dele montando em touros. Nesse meio tempo ele continuou indo atrás de rodeios até que teve uma oportunidade para montar em Barretos, onde iam montadores de todos os estados fazer um qualify para o Barretos Internacional. Ele foi lá e ele conseguiu passar do qualify e ser campeão em Barretos. Isso foi em 2004 e foi um ponto de virada na carreira do Fabiano Vieira, que ficou extremamente conhecido no país inteiro e por todos os fãs de rodeio, como um cara que ganhou Barretos e que agora talvez se tornaria um montador de touro profissional. Desafio mais esperado da história do rodeio. Ele vem, é Fabiano Vieira. Atenção, olhou de um lado, abriu o porteiro, vambora Fabiano, isso sensacional, o povo bate palmas, todo mundo de pé, Barretão, isso garoto, puxou pra cá, palmas. Ele até conta que até achou estranho, porque do nada as pessoas conheciam ele, pediam fotos e coisas do tipo. Vamos dizer que Barretos foi o primeiro ponto de virada da vida e da carreira do Fabiano Vieira. Algo engraçado que o Fabiano conta e os amigos ficam até assustados é que ele chegava e fazia uma promessa: eu vou ganhar um carro esse final de semana para pagar isso. Ele fez com os pedreiros deles e disse para os pedreiros: ó, eu vou nesse final de semana e vou ganhar um carro para pagar vocês e vocês vão aceitar o carro se eu ganhar o carro. E lá ele foi, ele ganhou o carro e ele deu o carro como pagamento numa obra que estava acontecendo na casa dele. E ele fez exatamente a mesma coisa quando ele foi comprar aliança de noivado para a namorada dele. Acreditem, quando o cara bota algo na cabeça, ele consegue realizar. Ele continuou montando,
Até que em 2006 ele montou tão bem na boiada do Paulo Emílio, que era os melhores bois da época, que ele ganhou muito dinheiro com essa boiada, totalizando o final do ano de 2006 com 4 carros e 6 motos. Em 2008 e começo de 2009, Fabiano Vieira conheceu um amigo dele que seria um dos melhores amigos que ele adquiriu na montaria em touros, o Silvano Alves. Eles estavam montando junto na Top Team Cristal e ali eles viraram grandes amigos, já que participavam de muitos rodeios juntos. Aconteceu algumas coisas meio complicadas de explicar aqui que fizeram o Fabiano Vieira e o Silvano Alves sair do Top Team Cristal. Vocês têm que assistir o vídeo que eu fiz o Silvano Alves, que eu vou estar deixando o link na descrição e no card, para vocês entenderem sobre tudo isso que aconteceu. Eu até comento nesse vídeo do Silvano Alves que ele foi banido do rodeio. No caso, ele foi banido do Cristal Top Team. Então era 2009 e o Silvano Alves, ele tinha na cabeça dele que queria ir nos Estados Unidos. Aquilo seria o crescimento dele no rodeio. E ele conseguiu, já que ele estava muito próximo do Fabiano, convencer o Fabiano do mesmo. Então eles conseguiram uma oportunidade num campeonato em Aripuana, que era da PBR, e os organizadores da PBR falaram para eles: se vocês ficarem no top 20, vocês têm uma vaga garantida para ir para os Estados Unidos. E ali, os dois monstros, era algo simples para eles. O Fabiano Vieira ficou em primeiro lugar e o Silvano Alves em terceiro lugar. Assim, eles qualificando para ir para os Estados Unidos. Já que a gente começou a falar dessa dupla, vale muito a pena comentar um pouco mais sobre eles, mas antes eu preciso falar uma coisa. Precisamos entender tudo que o Fabiano conquistou no Brasil antes de ir nos Estados Unidos, já que ele já tinha uma carreira longa, que começou mais ou menos ali em 2003 e foi até 2009, 2010. Eu fiz uma listinha aqui de tudo que ele foi campeão e vocês vão ficar de boca aberta com a quantidade de prêmios que ele ganhou aqui no Brasil. Ele foi bicampeão em Colorado e Américo, ele foi campeão em Barretos em 2004, como eu comentei, que é o maior rodeio da América do Sul, e ele ganhou uma série de outros rodeios abertos, Grande São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E nesses rodeios ele faturou um total de 15 carros, 22 motocas, 3 sandal e 3 caminhonetes. E fora todos esses prêmios, ele ficou muito conhecido no Brasil por conseguir montar nos touros que ninguém estava conseguindo montar, como o Ninja, esse aqui é famoso, o Destroyer e o Cama de Gato. Eu vou deixar algumas montarias desses touros para vocês estar apreciando a qualidade da montaria do Fabiano Vieira. No passado ele quer ganhar mais uma, abriu a Minerva, foi embora lá, vai Fabiano com gosto de gás, levou na gaveta embaixo da máquina, vai parar no banho, as palmas! De pérola abriu no Cama de Gato do Jolinha, manda lá Fabiano em cima da pista, pulou boi dobrado pra ele, palmas! Falando da ida do Fabiano Vieira dos Estados Unidos, eu preciso te falar uma coisa muito importante para ti que quer virar peão de rodeio e para você que quer crescer na sua carreira profissional. Tem um curso de inglês que eu indico, eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição, e daqui a um ano, se tu começar a fazer esse curso, eu tenho certeza que tu vai olhar para mim e disser: caramba, ainda bem que eu comecei a fazer, porque agora eu tô conseguindo falar com peões americanos fazendo um network maior, ou o meu salário aumentou de nível, já que eu adquiri uma nova habilidade que faz total diferença. Voltando a falar da amizade do Silvano com o Fabiano, vocês precisam entender que eles eram inseparáveis e eles iam muitos a rodeios abertos junto. E quando eles estavam nos rodeios abertos, era nítido, os outros peões já ficavam tristes, porque o Fabiano e o Silvano iam ficar no top 3, isso não tinha conversa. E essa amizade tem um vínculo tão forte, para vocês entenderem, o Silvano convidou para padrinho do filho dele o Fabiano Vieira, e o Fabiano Vieira convidou para padrinho dos filhos dele, o Silvano Alves. Então eles vieram para os Estados Unidos, mas essa não foi a primeira oportunidade que o Fabiano tinha de vir para os Estados Unidos. Ele até diz em entrevistas de se arrepender por não ter vindo antes. O Edgar, um amigo dele da montaria, ele já tinha vindo para os Estados Unidos e convidou o Fabiano para vir. Ele até levou o Fabiano para fazer o passaporte, mas o Fabiano não veio por na época ter medo de voar. Sim, é muito engraçado isso. Mas o Fabiano é um cara muito chucro e um pouco diferente mesmo. Só pra vocês terem uma ideia, antes de ir pros Estados Unidos e se lesionar lá, ele tinha medo de agulha, pra entender o nível de chucro que ele é. Então, como eu falei, esse vínculo deles era tão forte que o Fabiano aceitou ir pros Estados Unidos junto com o Silvano Alves. E ali eles foram.
O Silvano Alves, eu conto a história dele em um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição e no card, mas a história do Silvano Alves está muito bem documentada, já que ele foi o nosso tricampeão mundial. O Fabiano Vieira, falando em campeão mundial, esse foi uma das únicas coisas que ele não conquistou na carreira dele, já que ele ganhou 32 eventos lá nos Estados Unidos, totalizando $1.850.000 durante a carreira dele lá nos Estados Unidos. E ainda não acabou a carreira dele, não pelo menos oficialmente, já que ele não está montando por enquanto. Agora precisamos entender por que ele parou de montar em 2020 e 2021, já que ele estava apresentando um rendimento muito bom ali em 2020, conseguindo ficar pau a pau com os mais novos, como o João Ricardo Vieira está fazendo agora nos últimos meses. O Fabiano, ele sofreu um traumatismo craniano, eu vou deixar a montaria aqui para vocês verem. Foi uma situação bem complicada mesmo, ele tá parado de 2020 e 2021, a recuperação dele tá sendo bem demorada, ele tá fazendo fisioterapia. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, no dia 19/2/2022, eu olhei uma entrevista que ele fez mais ou menos há 2 meses atrás, e ele disse que tá muito bem já, ele já tá montando em cavalos, ele tá vivendo a vida normalmente dele, só que como o problema foi na cabeça, é um pouco mais difícil mesmo até dele voltar a montar em touros. Para vocês entenderem o que eu falei lá no começo do vídeo, desse coleguismo do Fabiano Vieira, ele se machucou e fizeram rodeio em prol dele para ajudar nos custos médicos, fizeram vaquinha online, e para te entender o quantos amigos esse cara tem, a vaquinha online deu mais de R$150 mil para ajuda em custos médicos do Fabiano Vieira. E falando do acidente em si, o Fabiano Vieira, ele disse que lembra de tudo o que aconteceu no momento. Eu vou colocar um trecho aqui que ele comenta o que ele lembra em uma entrevista ao André Silva. Você viu esse vídeo? Eu vi o vídeo, mas eu lembro da montada. Você lembra, não tá? Só até da minha primeira cabeçada na minha cabeça, eu lembro, entendeu? Eu não quis colocar a mão por lá fora. Eu deixei, entendeu? Com a minha rançosice, eu deixei ele me bater, entendeu? Porque eu já tinha montado dentro do top, na PBR, eu tinha feito 88 ou 89 pontos nele. Ele comenta que só volta a montar em bois se Deus quiser, mas ele disse que montaria em touros é a coisa que ele mais ama no mundo dele, mas infelizmente ele está com 39 anos, ele tem uma família muito grande e muito preocupada com a saúde dele, tornando o esporte radical montaria em touros algo complicado para ele, pelo menos nesse momento da vida dele. O monstro Fabiano Vieira, que é amado por muitos fãs brasileiros por ser um peão real e pela belíssima e impecável carreira que ele criou aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Se gostou do conteúdo, se inscreve no canal, vai ajudar muito a disseminar a montaria em touros, e até a próxima, peãozada!